Graça e paz, meus irmãos na fé. Graça e paz, abençoados na fé. Deus abençoe a todos que estão nessa live, que esperaram essa live. Estamos aqui com o pastor Rodrigo Dias e também com o pastor Josué Rasgando o Verbo. Irmãos, fujam das obras malignas. Muitos vão dizer, pastor Belísio é anticatólico. Não, pastor Belísio não é um anticatólico, tá? Aqui nesse canal tem muitos católicos e eu respeito muito esses irmãos. Eu sei que são nossos irmãos. Agora, se eu encontrar uma prática maligna, prática satânica, seja dentro da minha igreja, eu falo aqui. Agora, se eu encontrar uma prática demônica, prática que não leva ser humano diante de Deus, também vou trazer aqui no canal. E hoje nós estamos com o pastor Josué Rasgando o Verbo. A paz do Senhor, pastor Josué. A paz do Senhor Jesus, pastor Belísio. A paz do Senhor Jesus, pastor Rodrigo. E a paz do Senhor Jesus a todos os inscritos aqui do canal, pastor Belísio. É sempre uma honra estar com vocês. E como o pastor já deixou bem claro aí, o nosso discurso não é um discurso anticatólico, contra católicos, né? O nosso discurso é contra algumas práticas que não está alinhado com a palavra de Deus. E nós respeitamos todos os nossos irmãos e amigos católicos, e assim como denunciamos também atitudes distorcidas de pastores, não é verdade? Então, da mesma forma, estamos aqui também para falar de algumas atitudes, de alguma postura, e não dos católicos. Nós amamos nossos irmãos católicos e estamos aqui para orar por vocês e abençoar a vida de todos vocês. Amém. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Rodrigo Dias. A paz, Senhor, pastor Belisa, a paz, Senhor, pastor Josué. É um prazer estar aqui com os meus amigos nessa live abençoada e também a cada irmão que está conosco, a cada pessoa aqui do canal, a cada inscrito do canal, né, melhor dizendo. É uma alegria estar com vocês e também eu faço as mesmas palavras do pastor Josué. Nosso intuito aqui é realmente trazer... Jesus. Vamos lá, voltamos. Pastor Belísio. E trazer, né, pastor Josué, pastor Belísio, a luz da palavra de Deus, independente da religião, nós temos que... A Bíblia tem que estar sempre na primeira colocação, né? Isso Amém. É bíblico. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e essas mais coisas vos serão acrescentadas. Então, os nossos amigos que são aí católicos, são muito bem-vindos a esta live, em nome de Jesus. Amém. Grandes homens de Deus, meus dois amigos, muito tempo não estávamos conversando, porque eu estou passando por uma época única, mas eu creio que Deus está no controle, pelo nome de Jesus Cristo. Irmãos, muito obrigado a quem está aqui, esperou esta live, convida outros irmãos compartilhando, deixa like, porque o seu like vai fazer com que o YouTube entenda que deve entregar esse vídeo. Nós queremos alertar o povo de Deus, não é só a situação dessa figura que é o Papa, tá? Que é o líder máximo da Igreja Católica, mas também as situações que estão acontecendo ao redor do mundo nesse momento sobre as falsas doutrinas, e nós estamos a ver realmente que todas as palavras que o Rei Jesus Cristo nos falou, nos alertou, está acontecendo. Nessa live queremos saber, será que esse homem é falso profeta, ou é forte candidato, ou já é confirmado? Porque vamos analisar certos pontos e soubemos que nós também, que somos protestantes evangélicos, eu tenho mostrado aqui, existem pastores que jogam futebol na igreja, a apostasia já entrou. Existem pastores que usam cobra dentro da igreja, existe pastor que vende água, terra de Israel, estamos a chegar no fim dos tempos. Mas o ponto desse homem, esse homem aqui, que se chama, que é mais conhecido como Papa, pastor Josué, o que o pastor tem para nos dizer nesse momento sobre muita coisa esse homem está fazendo? Será que quem é esse homem, na verdade? Qual é o plano? Qual é a posição desse homem? Será que tem alguns pontos a dizer sobre ele?
Pastor Belísio, o primeiro aspecto que nós gostaríamos de estar aqui discorrendo nesta live é a respeito dos posicionamentos deste que é chamado de o Papa da Igreja Católica. Em primeiro lugar, é que os católicos genuínos mesmo, aqueles católicos praticantes, que conhecem de Bíblia, a maioria desses católicos, eles ainda continuam considerando Bento XVI como verdadeiro Papa. Os católicos que têm uma boa informação sabem muito bem que o Bento XVI foi forçado a renunciar para que se colocasse o Francisco, o Bergoglio, em seu lugar, porque o Bergoglio estava alinhado com uma linha maçônica da Igreja Católica, né? E ele foi colocado aí por um grupo de cardeais e bispos que auto-intitulam-se Máfia de St. Gallen. E desde que este homem entrou aí, nós vamos vendo as discrepâncias dele. Por que nós colocamos esta matéria em que ele está beijando os pés de líderes lá do Sudão? Para contrapor a uma atitude dele com uma fiel. Existe aí uma matéria, um vídeo que foi veiculado em todas as mídias, né, em que uma fiel tentou pegar na mão dele para cumprimentar, para saudar. Inclusive tem esse vídeo aqui. Tem, né? Pastor Rodrigo, pode passar ainda esse vídeo aí? Então, ele puxou a mão e deu um tapa na mão da mulher. Deu um tapa, olha só, uma fiel, como ela não é famosa, não tem poder, não tem nada, ela pega na mão dele e recebe um tapa. Em contrapartida, quando ele vai para outros vídeos, está beijando o pé. Então, vamos ver aí agora, ele dando um tapa na mão de uma fiel, porque segurou na mão dele. Olha só a postura. É um contrassenso sem precedentes, não é? A pessoa beija o pé de uns homens lá do Sudão, porque são poderosos, e agora olha aí, viu? Olha lá. O tapa que ele deu na mão da mulher, porque ela segurou na mão dele. Né? Então, é o contrassenso. Será que o Bento XVI faria uma coisa dessa? Daria o tapa na mão de uma mulher. E olha que ainda é mulher, ainda, hein? Cadê as feministas? Cadê as feministas que não falaram nada? Que ficaram quietinhas contra essa postura? De um lado, ele beija pé de homens poderosos lá no Sudão. E do outro, dá um tapa na mão de uma fiel, que simplesmente queria tocar nas suas mãos, queria cumprimentar. Então, fica claro aí que não é uma atitude de um padre, de um sacerdote, não é? E coisas do gênero. E também, eu não sei se o pastor Rodrigo pode depois estar mostrando também, a respeito de uma família muito poderosa do mundo, chamada Rockefeller. Essa família, ela faz parte dos senhores do mundo. É a família que trabalha para a implantação do governo do anticristo na Terra. A família Rockefeller é uma das famílias mais ricas do planeta. E aí nós vamos ver o Papa beijando a mão do David Rockefeller. Olha só, ele dá o tapa na mão de uma fiel, agora aí como é um bilionário, olha lá, beijando a mão do David Rockefeller e deu um tapa na mão de uma fiel. Então a gente percebe que este Papa, ele está interessado em manter uma comunhão, um intercâmbio com poderosos. E aí, nós não estamos falando de qualquer poderoso. Estamos falando de uma das famílias mais poderosas do mundo, que fazem parte dos Illuminatis, que encabeçam, né, o grupo de homens bilionários que trabalham a favor do globalismo e da implantação do governo do anticristo. Procure conhecer, consultar atitudes e posturas da família Rockefeller. Eles bancam, pagam ONGs em todos os cantos do mundo, ONGs que trabalham a favor daquela atividade de retirar criança antes da hora de dentro das mães. Vocês sabem do que nós estamos falando, não podemos pronunciar aqui o termo preciso. A Fundação Rockefeller, ela banca
tudo quanto é tipo de ações e atitudes que vai contra a família, os bons costumes. E por incrível que pareça, como vocês podem ver, na cabeça do David Rockefeller está um kippah. Esse kippah aí é usado por quem? Judeu. Então, pasmem vocês, uma das famílias mais poderosas do mundo, que trabalha pela implantação do governo do anticristo, do globalismo, é uma família de judeu. O Rockefeller, dá uma olhada na cabeça dele aí, você vê o kippah, que é usado pelos judeus. Então, é o nível de aliança que este Papa está fazendo. É o que ele está buscando para implantar no mundo. Então, se existe algumas dúvidas com respeito se ele está ou não a serviço de Cristo ou do anticristo, é só olhar para quem ele beija pé, para quem ele beija a mão e quem ele dá tapa, e quem ele agride. É dessa forma. Amém, pastor Belício? Meu Deus, muito forte. É verdade, homem de Deus. Muito forte. É muita dor, né? É muita dor. O pastor falou mesmo tudo, pastor Rodrigo. Imagina, a Bíblia nos mostra que quando o João realmente queria se ajoelhar diante do anjo, o anjo negou, ele sentiu que ele não merecia. Único que aceita a adoração, que você tem que se ajoelhar, é o Senhor Jesus Cristo. Como é que um líder religioso vai se ajoelhar diante dos políticos? Diante dos políticos. Porque se você é um líder espiritual, nós é que mandamos sobre a política, mas espiritualmente. É por isso eu vejo muitos servos que se bajulam diante dos políticos, cometem erros graves. Nós mandamos sobre eles, eles não devem mandar sobre nós. Hoje a igreja acaba de entregar o poder e a graça que Deus nos deu nos políticos. E eles estão a mandar sobre nós. Pastor Rodrigo, o que o irmão tem a dizer sobre esses comportamentos desse líder religioso? Infelizmente, vamos dizer que é o líder de uma igreja que tem muita gente, seguidores de Cristo, e não sei o que eles acham sobre ele. Olha, pastor Belisa, a gente estamos vendo claramente aí, né, realmente uma profanação, vamos por assim dizer, né, porque a gente tem também outra matéria aqui, mostra claramente que o Bergoglio também não se curva diante de Jesus, mas ele se curva aí diante dos homens, né, e fazem coisas que realmente chama a atenção, um líder máximo aí de uma religião como a Igreja Católica, né. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não abriram os olhos, né? Porque tá claro, gente. Realmente tem algo muito oculto. A gente, daqui a pouco, vai mostrar também uma questão dele, a igreja, né? No Vaticano, numa adoração da maçonaria. É forte, essa parte é forte. A gente vai deixar pro final. Fique até o final da live, pessoal. Compartilhe essa live. Deixe o seu like, é muito importante. Tá? Por quê? Porque vocês vão ver aí, realmente... Tá estampado, e aquele, como diz o pastor Belísio, né? Ele me diz aqui na live, o pior cego é aquele que não quer ver, e o próprio pastor Josué colocou muito bem colocado aí, igual diz ali a irmã Catarina Abílio, grande é a apostasia, gente, não tem como negar, tá? A gente, esse canal do pastor Belísio é um canal abençoado, porque ele não é só Igreja Católica, ele, todo religião que está saindo fora do eixo, ele tem colocado aqui as claras, né, e aplicando a Bíblia em cima disso, tá bom, pessoal? Deixando bem claro que a gente não é contra ninguém aí da Igreja Católica, nenhuma religião, a gente está aqui trazendo o que está realmente acontecendo com o nosso planeta, e nós vemos aí realmente tudo caminhando aí para a ascensão aí do anticristo, né, pastor Belísio? Com certeza, pastor Rodrigo. É inacreditável que estamos a ver hoje. E as mais obras desses homens não se escondem mais. E, infelizmente, o povo continua a idolatrar essas pessoas. O povo continua, prefere, e são homens de multidões. Seja esses que são chamados protestantes, que fazem tantas libertações, em que eu não sou contra a libertação, porque Jesus também libertava, ele até o rei de tudo. Mas só que hoje muitos pegam feitiço para isso, para fazer coisas contrárias da vontade de Deus, e o povo emocionado. E vendo esse homem que tem tanta gente à sua atrás, muita gente que ele segue,
Eu vejo, às vezes, quando denuncio as obras malignas que acontecem nas igrejas evangélicas, da qual que eu faço parte, tá? Muitos meus colegas pastores, eu me coloco entre eles, porque o nome do pastor está sujo. Quando eu mostro aqui, eu vejo muitos irmãos católicos que dizem, eu prefiro a católica, eu prefiro, porque isso não acontece. Eu vejo nos comentários. Irmãos, não tem onde fugir. Não tem onde fugir. Porque o que está acontecendo na liderança da católica é inacreditável. Pastor Josué, será que esse homem é o possível candidato ou já está claro que esse homem pode ser o próprio falso profeta que está preparando a chegada do anticristo? Pastor Belício, uma coisa é certa, né? Ele está trabalhando, sim, a favor do governo do anticristo. Isso é ponto pacífico. Ele está trabalhando junto com todas as lideranças que trabalham para a implantação do globalismo, que é o governo do anticristo. Vimos aí, né, a idolatria do Papa em favor da família mais poderosa, que atua em favor do globalismo, que é os Rockefellers, né? Não bastando isso, então, como o pastor Belísio já frisou, esse canal aqui, ele é uma bênção, por quê? Porque não tem 2 pesos e 2 medidas. O mesmo peso que é usado, a mesma medida que é usado para falar da Igreja Católica, ou da liderança da Igreja Católica, ele também fala da liderança da Igreja Evangélica. Então, o propósito é apontar tanto para evangélicos quanto para católicos atitudes distorcidas e antibíblicas de suas lideranças. E como este canal aqui, na realidade, fala até muito mais de lideranças evangélicas. Então, é por isso que estamos falando aqui também agora de lideranças católicas. E agora, nós vamos estar vendo aí uma atitude que é reconhecida, pastor Belísio, é reconhecida, pastor Rodrigo, pela própria Igreja Católica, pelos próprios católicos. Por quê? Porque o que nós vamos ver agora aqui é uma denúncia de um canal de católico. Um canal de católico, ele percebeu isto. Ele se dobra para beijar pé de líderes no Sudão, ele se dobra para beijar a mão dos Rockefeller, mas só que não se ajoelha nem por decreto diante de uma imagem de Jesus ou diante de um santuário. E isso foi detectado por católico. É um católico que trouxe isso a público, porque o canal é um canal católico. E aí, então, esse próprio católico, ele está dizendo assim, olha, algumas pessoas tentou defender o Papa Francisco, dizendo que ele não se curva, não se dobra, porque ele tem problema nas pernas, tem problema no joelho. E aí essa própria que razão absurda! Ele mostrou esses vídeos, pastor. Ele falou assim, calma aí, se ele tem problema no joelho e não pode se dobrar perante Jesus, como é que ele se dobrou no pé dos líderes lá no Sudão e beijou o pé dele? Entendeu? Então, vamos ver se o pastor Rodrigo consegue colocar aí posteriormente, né? Uma parte aí desta denúncia da própria Igreja Católica, falando que ele não tem problema no joelho, coisa nenhuma. Porque se ele se dobra para beijar os pés desse homem, porque quando ele chega diante de uma imagem de Jesus lá, ele fica em pé, ele encara. E o próprio líder lá do canal, quando está falando, ele fala assim, olha a cara de raiva dele quando ele está balançando o incenso, olhando para o santuário, para a imagem de Jesus. E diante dele tem todo aquele aparelhinho ali com almofada para ele ajoelhar na almofada. E ele fica em pé e não se ajoelha. Então é muito estranho. Se ajoelha diante de lideranças do Sudão, se curva para beijar a mão do Rockefeller, mas não se curva diante de Jesus, e foi denunciado e detectado por católico, não é evangélico. Então, se o pastor Rodrigo conseguir colocar aí, vai ser aqui, muito pastor bom. Josué, eu tenho aqui as imagens, umas imagens realmente que ele não se curva. Olha, gente, essa imagem aqui, ó, ele tá em pé, né? Ó, ele não se curva. Os papas se curvavam aqui diante de Cristo ali, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou rodar. Ele pode ser um líder religioso. Olha, aqui, ó, tem um aqui, joelho, e ele fica em pé, ele não se curva, tá vendo? Ele não se curva. Então, sempre olha mais aqui, ó.
Olha essa aqui. Aqui todos os papas vêm aqui, ó. Tá vendo? Tem uma almofadinha pra ajoelhar aqui. E ele não se curva, tá vendo? Ele fica de frente, olha lá, em pé, de frente do altar deles lá. Olha lá, olha, em pé. Ele não se curva. Nossa. E isso o pessoal fica indignado com isso. Ô, pastor Belize, eu vou rodar aqui o vídeo, depois o senhor corta, porque é de um canal católico, pode ser que dê depois problema. Aí o senhor corta para não dar direitos autorais, tá bom? Vou baixar ele aqui agora e vou colocar que não deu tempo de tratar a imagem para poder pôr no ar. Olha aí. E o pessoal chama atenção. Porque, na verdade, né, pastor Josué, por que ele não se curva, pastor Belísio, diante de Jesus e se curva diante dos homens, né? É uma coisa, olha aí. E outra coisa, né? Além de não se curvar, ele vem falando, né? Ele falou algo aí que escandalizou aí também o próprio segmento católico, quando ele fala da fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus. Eu ia perguntar sobre isso, pastor. Podemos ter mais esclarecimento nessas palavras dele, que ele falou sobre a fraqueza de Deus? Então, exatamente. Ele está falando ali com um grupo de pessoas e ele diz que ele anda com um terço, um rosário, para sempre estar rezando, e mostrou também mais um pedacinho de uma madeira, que será alguma coisa relacionada com a cruz, um pedaço de cruz, o que é, mas ele diz que ali, na cruz, na realidade, foi demonstrado a fraqueza de Deus. E a realidade é o oposto, né? Porque na cruz foi a vitória foi mostrada de Deus. A força de Deus. Né? Foi na cruz que foi demonstrada a vitória de Deus. A cruz, ela é derrota para o homem natural, para o homem carnal. Mas todos nós que conhecemos o mundo espiritual, nós sabemos que Satanás lutou até o último instante para que Jesus não fosse para a cruz. Né? Satanás lutou de todas as formas para ele não aceitar a cruz, para ele recusar a cruz. Tanto é que ele fez isso quando Jesus estava jejuando, nos 40 dias. Ele falou assim, olha, tudo isso aí é meu, e eu dou a quem eu quero. Ou seja, sabe o que ele está dizendo para Jesus? Olha, você não vai precisar levar uma coroa de espinho, você não vai precisar ser pregado na cruz, você não vai precisar ser transpassado por uma lança. Se dobra diante de mim e eu te dou tudo isso. Então, Satanás está demonstrando ali naquela tentação dos 40 dias de jejum que ele não queria ver Jesus na cruz, porque ele sabia que a cruz era a sua maior derrota. E ali, então, ele coloca, agora, mostrando aquele pedaço de uma madeira que estava na mão, dizendo que aquilo ali era o símbolo do fracasso de Deus. Olha só que coisa terrível, né? Sendo que qualquer pessoa que conhece o mínimo de Bíblia entende que a cruz é a maior vitória de Deus sobre Satanás, sobre a morte, e uma vitória concedida também à humanidade, a todos os seres humanos. Então é totalmente oposto. A cruz, a crucificação, não foi a derrota e nem um fracasso de Deus, mas foi a demonstração do poder de Deus para nos salvar, para nos libertar. É isso que demonstra a cruz do Calvário. Com certeza. Que Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui. Tem algumas mensagens aqui. Então, se tem irmão disse, ao invés de falar sobre o Papa, vão orar. Deus abençoe a sua vida. Temos orado. Há tempo por tudo, tá? Tempo por tudo. Esse é o tempo de mostrar, de denunciar essas obras. Se não está gostando, irmão, suporta. Porque nós precisamos denunciar. Tá? Se quer lhe apoiar, ora por ele. Nós não queremos orar por ele, queremos denunciar, porque muita gente está se perdendo seguindo ele. Essa é a nossa intenção, porque nós temos orado todos os dias, tá, irmão? Deus abençoe a sua vida. Tem uma irmã aqui que comentou, o pastor disse que tem um voo que caiu agora. Também um outro assunto que ter que falar aqui, está caindo muitos aviões no Brasil. O pastor está notando isso? Embora que é outro assunto, vamos voltar aqui para falar. Talvez eu chamo de novo o pastor. Os cientistas estão a analisar sobre isso. Eu ouvi vários cientistas a falar, parece alguma coisa está acontecendo. Isso, depois a gente vai tocar nesse assunto. Está caindo muitos voos no superfície, principalmente do Brasil. Não se sabe o que se passa. Tá? E uma irmã comentou aqui. Então, pastor Beleza, acho que a pessoa que estava falando aí agora de pouco também, não percebeu que logo no começo da nossa fala, nós explicamos
que o nosso propósito aqui é atuar também como atalaia. A Bíblia não diz que o profeta Ezequiel foi colocado como atalaia. Qual que é a função do atalaia? O atalaia, ele ficava num lugar elevado, né, nas muralhas da cidade. E ali naquela torre de vigília, ele ficava com uma visão privilegiada. E qual era o papel do atalaia? Mostrar todas as ações do inimigo de longe. Quando o inimigo estava se preparando para atacar uma cidade, o atalaia já via o exército dele chegando lá longe. E a função do atalaia era o quê? Alertar o povo, dizendo, olha, vem vindo aí um exército inimigo, e ele vem para destruir. Eles têm muitos carros, têm muitos cavalos, têm muito armamento. Era a função específica do atalaia. E ele ficava num lugar alto, em cima da muralha, olhando ao longe para que a cidade não fosse pego de surpresa. E aí, então, Deus explica para Ezequiel, quando levanta Ezequiel como profeta, que ele também estaria como um atalaia, e que a função dele era denunciar, a função dele era avisar o povo. Inclusive, Deus disse assim para Ezequiel, olha, quando eu falar para você avisar, e você não avisar, e ele morrer nessa situação, eu vou cobrar de você o sangue dele. Não foi isso, pastor? Com não certeza, homem de Deus. Você vai ter que avisar. Você tem que avisar. Deus não falou para Ezequiel, falou assim, Ezequiel, olha, fica só orando. Não, Deus falou assim, avisa, alerta, dá um grito, dá um brado, avisa. Por quê? Porque Deus diz assim, se você avisar e ele não te ouvir, eu acerto com ele depois. Agora, se você não avisar e ele perecer por causa disso, eu vou cobrar de você. Então a nossa função não é só ficar orando, a nossa função não é só ficar falando de bênção, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abrir porta, Deus vai dar envelope, Deus vai dar chave de carro. A nossa função não é essa não, a nossa função é também dizer, olha, Satanás está usando isso, Satanás está trabalhando assim, Satanás também está assim, olha, Satanás também está ocupando altares, olha, Satanás também está abrindo Bíblia para pegar. É nossa função, é a função de atalaia. Então, como é que nós vamos ficar só orando? Deus, eu não vou falar nada, não. Eu estou vendo essas coisas erradas, eu estou vendo o homem aliançado com os senhores do mundo, eu estou vendo o homem aliançado com o globalista, mas eu vou fazer o seguinte, o pastor Belísio, eu vou entrar no meu quarto e vou ficar orando. Né? Eu vou entrar no meu quarto, Jesus, desperta o teu povo. Jesus, mostra para o teu povo o que o Bergoglio está fazendo. Jesus, mostra para o teu povo o que o Papa está fazendo. Não, Jesus está falando assim, você não tem esse veículo? Lá, tem que gritar. Pega esse veículo e vai lá e avisa para o povo o que está acontecendo. Mostra para o povo o que está acontecendo. Eu vou orar quando eu não tenho condições de falar, quando eu não tenho condições de alertar. Aí eu oro, né? Se eu não tenho como te avisar, pastor Belísio, de uma cilada que o inimigo preparou contra ti, qual é a minha função? Orar por ti, certo? Agora, a partir do instante em que Deus me mostra um negócio, uma cilada do inimigo para te prejudicar, e eu tenho condições de falar contigo, eu posso pegar o teu WhatsApp e falar, pastor Belísio, eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para você, olha, cuidado com isso, com isso, com isso e com isso. É a minha função, não é só ficar orando, não é verdade? Se eu tenho condições de falar contigo, eu vou e falo. Então é a mesma coisa nós. Aqui, o pastor Belísio, nesse canal aqui, a função dele é de atalaia, é de alertar, é mostrar o que o inimigo está fazendo, é de mostrar os hereges no meio da igreja, é de mostrar os falsos profetas. É a função desse canal aqui. Não tem outra função a não ser essa. Então, quem não quer ser alertado, fala assim, não, eu prefiro um canal que entrega chave, que entrega envelope, que entrega carro do ano, que dê prosperidade. Não tem canal que fala só isso aqui, pastor? Tem tantos. Tem que ler a mão e tudo. Envelope, você encontra lá muita gente na live, tá lendo a mão, pessoas mandando pix só para ler as mãos. Até aqueles que profetizam o próprio RG e tudo. Então tem tudo aqui no YouTube. Exatamente. Aqui é para quem está querendo ser alertado. Então, quer ser alertado? Está no canal certo. Quer estar por dentro das astutas ciladas do diabo? Esteja no canal Pastor Belísio. Aqui sempre está denunciando o quê? As astutas ciladas do diabo. Amém. Muito obrigado, pastor, por esclarecer isso, porque às vezes não temos essa capacidade de fazer os nossos irmãos entender o que está dentro de nós, mostrar por amor que nós fazemos essa obra, e nós fomos chamados
para isso. Irmãos na fé, fujam esse tipo de líderes ou de lideranças. Estejam longe dessas práticas. São práticas satânicas. Existe aqui um vídeo que eu estava vendo no YouTube, onde estavam a fazer uma adoração no idioma hebraico. Não sei, pastor, não sei se viu aquele vídeo, tá? O pastor Rodrigo, não sei o que aconteceu lá no computador dele, não está conosco agora, depois ele volta, talvez. Adoração, e era diretamente adoração ao diabo, pelas letras que colocaram. Agora, não sei se a pessoa que colocou as letras foi enganada ou era assim mesmo. Não se sabe, porque eu estava vendo alguns comentários, porque eu não falo idioma hebraico. Não sei se aquela adoração que se fazia na liderança da Igreja Católica, porque já tem alguns pontos também que eu sempre me pergunto, por que nós devemos adorar a Mamã Maria? São pontos também que eu me pergunto. A Maria, Deus mandou o anjo lhe cumprimentar, mas do jeito que o anjo cumprimentou a Maria, hoje se tornou a oração de muita gente, se tornou uma oração contínua. Isso é preocupante, tá? Isso é preocupante. Nós não devemos adorar Deus pelas palavras repetidas que um anjo usou para conversar com alguém, tá? É diferente pegar um salmo, que você está adorando Deus, mas você fica pegando uma palavra que Deus abençoou uma pessoa. Eu acho que existem pessoas na Bíblia que tiveram uma importância muito mais forte do que a Maria, porque a Maria foi apenas um instrumento que Deus usou para trazer Jesus Cristo. Um instrumento, uma serva, acabou. Mas existem pessoas que trabalharam de uma forma inacreditável no reino de Deus, deveriam ser adorados, mas nem assim Deus permitiu. Por exemplo, Josué deveria ser adorado por fazer entrar o povo de Deus na terra prometida, e o próprio Moisés deveria ser adorado, o próprio Elias, maior profeta, deveria ser adorado, mas mesmo assim não são adorados. Por que eu vejo até nos comentários aqui, quem não tem a Maria não tem a vida? Então, infelizmente, irmão, se você pratica isso, se você é ensinado assim, saiba que estão te colocando no erro. Toma cuidado, porque o fim está chegando. Muita gente, talvez você faça de uma forma sincera. Você ama Deus, só que as práticas que te ensinaram é isso aí. Essa é a forma de servir a Deus, de adorar. Colocar uma cruz para frente. Olha, havia 3 cruzes, tá? 3 cruzes. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, havia 3. Não sei quando você colocou uma cruz para adorar. Você está adorando com a cruz de ladrão ou com a cruz de Cristo? Não se sabe. Jesus não está mais na cruz. Jesus está ao lado do Pai. Tá? É a idolatria se ajoelhar diante de uma cruz. É uma idolatria inacreditável. Fuja dessas obras. Saiba que não faltou aviso. Antes de deixar o pastor Josué falar, gostei da mensagem da Maria Sônia Santos, disse assim: o objetivo do evangelho evangélico é confrontar nosso ego. Deus abençoe muito a nossa irmã Maria Sônia, e todos os outros irmãos estão comentando. Eu quero vos pedir mais uma vez, vão deixando likes, porque os vossos likes vão permitir com que o YouTube recomende esse vídeo, e dessa forma, se conseguimos alertar um número possível, saibam que se ganhamos uma alma, se alguém abrir os olhos, entender que está sendo liderado por uma liderança satânica, uma liderança maçom, uma liderança que lhe mostra adorar, curvar-se diante da estátua, e elas próprias, essa liderança, nem se curvam diante de Deus vivo. Então, essa pessoa tem que pensar 2, 3 vezes, mas se não pensar, não decidir, o aviso é que não faltou. Obrigado, pastor. Se pode continuar, homem de Deus, neste assunto que estamos aqui a abordar. Pastor Belísio, outro detalhe também, que é muito interessante, né? E que às vezes até as pessoas que estão criticando aqui não saibam, é o seguinte, né? O Papa, dentre muitos títulos, ele tem o título de Sumo Pontífice. E as pessoas falam Sumo Pontífice, mas os que às vezes estão criticando nem sabem o que é pontífice. E ele se apresenta como Sumo Pontífice. Eu creio que todos que estão aqui na live já devem ter ouvido falar isso, né? O pontífice. Então, o que é pontífice?
Pontífice é o construtor de ponte. E quando ele se apresenta com esse título de sumo pontífice, ele está dizendo que ele é a ponte que nos leva a Deus. É este o papel que ele apresenta aqui na Terra. Ele se apresenta como o sumo pontífice, ou seja, a ponte que liga o homem a Deus. E quando ele se coloca como sumo pontífice, ele está usurpando o lugar de Jesus, porque Jesus, sim, é o sumo pontífice. A carta de Paulo, a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz o quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. Então, a Bíblia diz de uma maneira clara e objetiva: só existe um mediador, só existe uma ponte, só existe um pontífice, e este é Jesus Cristo. Então, quando o Papa vem e se intitula como pontífice, ele está usurpando o lugar de Jesus. E nós sabemos quem tentou usurpar o lugar de Deus. Foi o próprio diabo. O que ele disse assim? Eu vou subir nas alturas e vou colocar o meu trono junto ao dele e serei semelhante ao Altíssimo. E foi por conta disso que ele foi lançado por terra. E Jesus mesmo declara: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Por quê? Porque ele quis estar na posição de Deus. Então, quando o Papa se apresenta como pontífice, ele está dizendo: eu sou a ponte que te liga a Deus. Eu sou a ponte que te leva a Deus. E é uma mentira. Por quê? Enquanto porque tem um mediador, é Jesus Cristo. Só tem um, é Jesus Cristo. E além do mais, olha só, pastor Benício, e Jesus também ainda conclui em outra passagem bíblica dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele disse: olha, eu sou o único mediador. Eu sou o único. Então o Papa, quando ele se apresenta como pontífice, ele está usurpando o lugar de Cristo. E da mesma forma, quando nós queremos se valer do nome de São Pedro, do nome de São Paulo, do nome de Maria, para se chegar até a Deus, não se chega até a Deus. Muitas pessoas pensam, pastor Belísio, que nós, evangélicos, não gostamos de Maria, não admiramos Maria. Sim, nós gostamos de Maria, nós respeitamos Maria, nós sabemos que Maria foi uma mulher de Deus, tanto é que ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus Cristo através do Espírito Santo. Ponto final, para aí. Nós respeitamos Maria, admiramos Maria, é um exemplo de mulher para todas as mulheres do mundo, mas só que em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar ela sendo apresentada como mediadora, como intercessora, em nenhum lugar. E a única vez que ela tentou agir como mediadora, Jesus a repreendeu. Foi nas festas das bodas, lá em Caná da Galileia. Chegaram na mãe de Jesus e disseram assim: Maria, você que é mãe dele, dá um jeito aí, fala com ele lá, o noivo vai passar uma vergonha terrível, acabou o vinho, não tem mais nada para oferecer para os convidados. Se é a mãe de Jesus, vai lá e dá um toque para ele, ajuda a gente. Tentaram colocar Maria como mediadora aí, e sabe o que aconteceu? Quando ela foi falar com Jesus, Jesus não repreendeu ela como filho naquela hora. Jesus repreendeu ela como Deus. E ele disse assim: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E ela humildemente recebeu aquela palavra de autoridade. E sabe o que Maria disse, pastor Belísio? Maria disse uma coisa que vale para todos nós, inclusive para todos os católicos. Maria simplesmente abaixou a cabeça e disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela saiu de cena.
E aí foi a única tentativa dela de agir como mediadora, e aconteceu isso. E aí, então, posteriormente, a seu tempo, Jesus realizou o milagre, que foi o primeiro milagre do seu ministério. E Maria agiu como uma serva de Deus exemplar, reconheceu a sua falha, né? Abaixou a cabeça e recomendou a todos. Então, hoje, se você quiser seguir uma recomendação de Maria, se você quiser seguir alguma coisa de Maria, siga o que Maria disse nesse casamento: fazei tudo o que ele vos disser. E ele disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Maria está mandando vocês, mandando fazer tudo o que ele disser. É através dele, é através de Jesus. Não é através de Pedro, não é através de Paulo, não é através de Maria. E fica mais uma vez bem claro para os nossos irmãos católicos: nós respeitamos sim Maria. Temos Maria como uma mulher de Deus. Temos Maria como uma serva de Deus exemplar, mas nunca como mediadora, por causa da Bíblia. Amém. Muito bem claro. Forte. Pastor Josué falou tudo e é forte. Quem tem ouvidos, pega, guarda e coloca em prática. Pastor Rodrigo, o que o senhor acha a essas coisas que estão acontecendo nesse momento sobre este homem que está trabalhando pelo sistema, e ele realmente está na liderança de uma das maiores religiões? Eu gostei muito do que alguns irmãos falaram aqui. A religião nos salva, com certeza. A religião está levando do buraco. Quem salva é o Cristo. Deus abençoe. Maria Sônia Santos diz assim: amados, se você mora na capital de São Paulo, amanhã vamos para a audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, contra a obrigatoriedade do passaporte. Já sabemos de quê, tá? Passou uma mensagem aqui, a irmã Maria. Deus abençoe muito a sua vida, que a graça de Deus te cubra. Não tenho informação sobre isso, mas eu li a sua mensagem para que os irmãos investigam, saibam um pouquinho mais sobre isso. Milton, Deus abençoe. Estela, Deus abençoe. Marcos Garcia, Deus abençoe. Bom, pastor Rodrigo, o que o irmão tem a dizer sobre este ponto que estamos a abordar? Olha, pastor Belísio, eu quero aqui pedir até desculpa pro senhor aí, né, pastor Josué, para os inscritos do canal do senhor, que caiu a energia aqui, deu um apagão total aqui, fiquei uns 4 minutinhos sem energia, voltou, aí eu tive que religar o computador, e aqui até ele ligar é uma benção, né, fogão a lenha, até ele ligar e estabilizar, mas voltamos no ar. E eu queria voltar naquele ponto que a gente parou, que não começou do ar. O pastor estava falando sobre a questão do Papa, que ele não se curva, né, diante de Jesus, e tem um vídeo de uma pessoa que é católica, realmente, do canal católico, falando contra essa prática do Papa. O pastor José quer comentar alguma coisa a respeito para a gente começar a soltar o vídeo, ou já posso soltar o vídeo? Sim, então se o senhor já tiver no jeito aí, já pode soltar o vídeo. E se for por questão de direitos de imagem, né, depois o pastor já remove aí. Mas é só para vocês verem aí que é uma liderança, dá para ver aí, ó, no próprio cenário, que ele é católico, ele se apresenta como católico, e ele detectou, né, esse posicionamento do Papa de não se curvar de jeito nenhum diante de Jesus. Obrigado a Aira Ramos, me disse saúde, porque eu trouxe aqui, Deus abençoe. Pastor Belísio, pode soltar o vídeo, pastor Belísio? Só fica à vontade. Pode sim, pode soltar, irmão, pode soltar mesmo. Pode soltar a partir daí. Aí depois o senhor corta ele depois, tá? Para não dar problema certo, pode soltar, depois eu corto. Vamos lá, então. Não quer ir, não? Opa! Aconteceu com o homem, não quer falar, não. Vamos ver. Deixa eu remover aqui e pôr de volta. Acho que não quer ir, não. É ok. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo, né, amor? Tem que ter uma palhinha do ao vivo, né? Porque uma palhinha não é ao vivo, né? Amém. Deus abençoe. Elenira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Elenira Oliveira, Deus abençoe. Deixa eu tentar de outro modo aqui, porque eu não quero abrir pelo sisteminha, mas eu vou abrir manualmente. Certo. Aí a gente abre manualmente.
Aí, deixa eu tentar abrir aqui no manual, ver se vai abrir. Se ele abrir manualmente aqui, fica mais fácil pra... Isso. Aqui pra mim abriu o manual. Eu vou pôr manualmente, viu, pastor Belício? Que aí vai dar certo, tá? Certo. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Cleo, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Dinha Pinheiro, Deus abençoe. Cada um vai tomar conta dos seus atos individual. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. O áudio vai ficar um pouquinho baixo, mas vai dar para entender, viu, pessoal? Que eu peguei aqui pela captura de tela, porque não está entrando no automático. Vamos lá, então, pessoal. Sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Vou voltar aqui um pouquinho. Pronto. O Papa não se ajoelha para Jesus. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. O Papa Francisco não se ajoelha para Jesus. Isso é um absurdo, é uma falta de respeito. Veja aí. Todo padre, bispo ou papa se ajoelha diante de Jesus logo após a consagração do pão e da consagração do vinho, menos o Papa Francisco. Isso é uma falta de respeito terrível que acontece em todas as missas que ele celebra no Vaticano. Olha, gente, o Padre Pio era velhinho já e com muito esforço, com a ajuda dos freis, ele se ajoelhava. Tá? Inclusive o Papa João Paulo II também se ajoelhava. Veja essa imagem. João Paulo II estava no final de sua vida e se ajoelhava para o Santíssimo. Esse vídeo é do último Natal de São João Paulo II. Esse vídeo que você vai ver agora é revoltante. O Papa Francisco não ajoelha na consagração e nem para o Santíssimo. Veja só essas imagens. O Santíssimo está exposto. Note que ali existe um genuflexório colocado para Francisco se ajoelhar. Ele passa pelo genuflexório e fica de pé na frente do Santíssimo. Falta totalmente com o respeito. Depois, ele incensa o Santíssimo. Note a cara que ele faz. Daí vem os puxinhas, aquela turminha chapa branca, que adora defender o Papa. Dizer, coitado, ele tem problema de joelho. Então, ele não tem problema de joelho, não. Veja essas imagens agora. Francisco se ajoelha para beijar os pés dos líderes do Sudão. O gesto pegou os líderes do Sudão de surpresa. Se ele pode beijar os pés dos outros, então não tem problema nas costas e nem muito menos nos joelhos. Ele pode se ajoelhar para Jesus e não se ajoelha porque não quer. Acho que aí tá bom, pastor. Deus aí. Tá ok, pastor. Pronto, então, aí a gente percebe aí, quer dizer, que é uma TV católica, é um professor católico, e ele mesmo está vendo que não está alinhado com a palavra, que tem coisa errada na vida desse Papa. Então só não vê quem não quer. É o que eu disse no começo da fala aqui, o pastor Belísio, pastor Rodrigo. Os verdadeiros católicos, os católicos genuínos, continuam respeitando o Bento XVI como Papa. É verdade. Porque ele era um grande teólogo, conservador, né? E ele foi removido à força do seu posto por Bergoglio e mais uma máfia de cardeais. Então, os católicos que têm um pouco de informação não respeitam o Bergoglio como Papa, respeitam ainda Bento XVI. E agora vocês estão vendo aí que quem está falando não é pastores evangélicos, é um professor católico dentro de uma TV católica falando que não é normal isso aí. E, inclusive, ele fez questão de frisar, né, a cara que o Papa fez, né, enquanto estava com o incensário balançando ali, e deu para ver verdadeiramente, né? Parece que uma cara de ódio, de raiva, de estar fazendo aquilo ali diante de Jesus. Então, qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso, que tem um pouquinho de sensibilidade do Espírito Santo, consegue ver que tem coisa errada na vida desse Papa, que não está certa essa atitude. Então, a gente vai vendo aqui os contrapontos, né, das atitudes dele, com respeito a lideranças globalistas, a lideranças políticas e com respeito a ovelhas, a fiéis e até mesmo com o próprio ritual
da missa católica. Ele está totalmente na contramão de tudo isso, né? Infelizmente. Mas eu louvo a Deus, o pastor Belísio, que pessoa de dentro da Igreja Católica já está acordando e também está despertando, né, o povo de Deus. Irmãos, estamos num tempo mau. Existem vários falsos servos, vários falsos líderes. Começando, como sempre falamos, o pastor Josué também falou isso aqui, começando em nós mesmos, que somos evangélicos, e nós não poupamos ninguém, não poupamos nada, tá? Entre nós, tem tantos infiltrados, idólatras, satanistas, pessoas usando macumba, magia negra, para servir a Deus, usando a Bíblia para arrancar dinheiro nas suas mãos, fazendo o possível para te mostrar um caminho que não é que Deus está mostrando. E também estamos a ver esse líder que está servindo, tá, os senhores do mundo. Esse líder que vocês estão a ver está servindo os senhores do mundo. Há tantas provas que ele está servindo os senhores do mundo. Tem uma igreja, tá? Não sei se o pastor Rodrigo sabe sobre isso. Tem uma igreja que está sendo construída. Eu lancei sobre isso no ano passado. Eu falava sobre isso. Muita gente riam, achavam que estou brincando. Eu disse: um templo cristão está sendo lançado. Tá aí o templo, meu Deus. Esse templo aqui, eu falei no ano passado, em novembro ou dezembro, eu disse: olha, esse templo será lançado em maio, vão começar a construção. Muitos não acreditaram, começaram a ver depois, vários canais a falarem. Quem está financiando esse templo? Um dos líderes que está aí como intermediário entre os senhores do mundo, o Papa, que está a financiar esse templo. Até na época eu falei: olha, um deles é pastor, um deles, os líderes, um deles é pastor, um é o imã e o outro é rabino. Na verdade, não era pastor. Um deles era um padre, tá? Um deles é padre. São 3 líderes que estão a liderar, já estão lá. House of One. House of One. É igreja para todos. Uma igreja para todos. Então, pastor, o que tem a dizer sobre esse ponto? Estamos a ver já que ele tem plano para unir as religiões mundiais. Então, pastor Belísio, mais uma atitude de Bergoglio como um fortíssimo candidato a falso profeta. Por quê? Nós entendemos pela palavra de Deus no livro de Apocalipse que o anticristo ele vai atuar mais na linha política e da economia mundial. Já o falso profeta, ele vem para atuar no meio religioso. Por quê? Porque eles sabem que uma das maiores formas de se dividir o planeta é através das religiões. E eles, transformando tudo em uma única religião, favorece para o intento do anticristo. E também, como Satanás gosta de imitar Jesus em tudo, assim como veio na frente João Batista profetizando e testificando de Jesus, o Satanás vai usar também do mesmo esquema para trazer o anticristo. Vai vir à frente uma liderança religiosa. E essa liderança religiosa, em primeiro lugar, vai estar atuando neste fator que o Bergoglio está atuando, que é promover o ecumenismo. E aí, nesta sede mundial de religião, já está alinhado aí, através das articulações de Bergoglio, as 3 principais religiões, né? Que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. As 3 principais religiões monoteístas estão já aliadas aí. Por que ele trabalhou nessas 3 principais? Porque as outras depois fica mais fácil de abarcar nesse projeto. Então, ele foi nas 3 principais. Por isso que ele fez muitas visitas importantíssimas lá na região do Oriente Médio. Por isso que ele tem trabalhado muito com lideranças judaicas e até mesmo, como nós já apresentamos aqui nessa matéria, com a família Rockefeller,
que são judeus também, porém judeus que estão trabalhando para o globalismo e o anticristo. Então ele está alinhando tudo isso aí, preparando o caminho. E automaticamente, né, quando o anticristo estiver aí, ele, como um grande líder religioso em nível mundial, vai ser a voz profética de Satanás dizendo: não, este é o Cristo, segue ele. Este é o Cristo, vamos adorá-lo. Então, ele será o que vai preparar tudo isso aí. Não sei, não posso declarar categoricamente que é o Bergoglio, mas uma coisa é certa: tudo que ele está fazendo é a favor do governo do anticristo. Está claro, com as pessoas que ele está ligada, com as pessoas que ele tem se relacionado, com as reuniões que ele tem feito e com essa pauta de trazer ao mundo uma religião única. Isto é antibíblico. Não dá certo, não funciona de maneira alguma. Então, todas as atitudes dele são atitudes que deixam bem claro que ele é um fortíssimo candidato a falso profeta. E se não for falso profeta, está trabalhando muito bem para isso. Olha, pastor Belize olha, o pastor Josué colocou bem colocado, né? Realmente eu concordo, viu, pastor Josué? Não cortando o pastor Belize, né? Que ele que é o nosso gerenciador aqui. Não, pode falar, pastor, pode falar. O senhor estava na mesma sintonia. Quando eu ia falar do templo, do templo, o senhor já falou do templo aqui de Berlim. E é interessante que já começou a construção, pessoal. Já começou a construção e realmente aí o Bergoglio aí é um forte candidato, né? Se não for ele, igual o pastor José falou assim, tá trabalhando realmente para essa nova ordem aí mundial. E como bem diz aí o curso do pastor Josué, né? O nosso mundo vai ser, daqui a pouco, um bloco de 10, dividido em 10 blocos, né, Josué? Tem uma planta, já tem planta já estudando essa maneira de distribuir o nosso planeta em 10 blocos. Para quê? Para ficar mais fácil para quando o anticristo tomar o poder, ele governar o mundo com mais clareza, com mais ciência. O próprio pastor Josué, no seu curso, ensina isso pra gente, muito bacana, muito bom mesmo, gente. Se você quiser comentar acerca dessas plantas, pastor Josué, fica à vontade. Fica à vontade, homem de Deus. É dessa forma mesmo, né? Então, o Bergoglio aí, ele está bem caracterizado como um falso profeta, porque ele está atuando no intento de implantar uma única religião. Por quê? Porque o anticristo, ele vai chegar com o seguinte discurso: ele vai promover a paz, justiça, liberdade e igualdade. E aí, qual é o lema deles? A maior causa de conflito em todos os cantos do mundo é a religião. Logo, se nós acabarmos com essa quantidade enorme de religiões e ter só uma, nós já vamos ganhar um grande avanço na promoção da paz. Mas é claro que isso não conseguirá ser efetuado. Ponto pacífico. E o que nós também ensinamos, né, no nosso curso de escatologia é justamente isso aí, né? Que o anticristo, o que ele vai conseguir é liderar um bloco aí, com 10 reis, com 10 lideranças, né? E é óbvio, né, que esses 10 blocos aí não vai conseguir abranger o mundo inteiro, ok? Isso é muito bom salientar, tá? Não vai abranger o mundo inteiro. Ele vai tentar, é o intento dele, né? Abranger e abarcar o mundo inteiro debaixo do seu poder. Mas a palavra de Deus no livro de Apocalipse diz que o que vai ser entregue nas mãos do anticristo vai ser 10 reinos. 10 reis vão entregar nas mãos dele, né? É lógico que deve ser 10 potências mundiais, 10 países muito influentes, 10 regiões muito fortes, tá? Mas não será de maneira mundial o domínio dele, mesmo porque se o cristianismo há 2000 anos prega o evangelho e nós não conseguimos conquistar o mundo inteiro, não vai ser o anticristo que vai conseguir fazer isso com 7 anos. Amém. Muito forte. Muito forte, pastor. Muito forte e é bem verdade. Quem ainda não adquiriu curso do pastor Josué, se adquirir esse curso, serás muito abençoado. Eu concordo plenamente, tá? 10 reis darão as suas coroas
para a besta, para que ele possa liderar. Como sempre falamos aqui no canal, o Nirod começou e hoje a força do Nirod está voltando pouco a pouco. O Nirod queria dirigir tudo, a religião, a política, a economia, construir um reino, construir a Torre de Babel que poderia atingir os céus. Tá? Ele fez tudo isso. E hoje o Papa está dizendo estamos no limite. Ele quer que isso aconteça. Tem que haver ação de uma forma rápida. Então, as obras do Nirod estão a voltar. Ele já chegou a falar que ele tem 7 anos, tá, para ter ação, 3 tipos de ações que ele vai entrar e que ele pede aos governantes para irem em cima mesmo, de uma forma rápida, decidirem, senão não terão mais tempo. E graças a Deus, nós não somos dessa terra, nós não somos daqui, somos peregrinos, voltaremos à nossa terra. E Deus abençoe muito a sua vida. Você que continua a guardar a palavra de Deus, saiba que tudo isso que está acontecendo são sinais e nós não estaremos aqui até que eles tomam controle. Estão fazendo tudo por tudo para tomar controle. Pastor Josué, eu estou vendo, queres falar alguma coisa? Pode continuar, homem de Deus. Então, pastor Belísio, e mais uma vez, então, ainda alinhado com o que o pastor Belísio está falando, que a gente sabe, né, que isso já começou, esse intento já começou lá com o Nimrod, né, querendo aglutinar todo mundo ao redor de si, né, ele queria isso, aglutinar o mundo inteiro ao redor dele, ali, através da Torre de Babel, né, e então, para aqueles que às vezes criticam, vocês deveriam estar pregando a palavra, vocês deveriam esquecer Papa, deveriam esquecer isso, aquilo, outro. Nós precisamos entender uma coisa. Aqui, na carta de Paulo, a segunda, aos Tessalonicenses, do capítulo 2, né? Ele fala a respeito da manifestação do anticristo. E ali, então, ele deixa claro um detalhe, que nós somos aquele que o resiste. Nós somos aquele que o resiste. O que Paulo está dizendo aqui com isso também? Que nós, como igreja, hoje, temos uma função. A função nossa não é de cruzar o braço e dizer assim, vamos deixar quieto, porque ele vai ter que assumir mesmo, vamos deixar quieto, porque vai ter que acontecer. Não. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos o agente que o resiste, pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Então, aqui, nessa passagem de Tessalonicenses, a segunda de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do 1 ao 6, Paulo está deixando claro que nós, como igreja, somos aqueles que temos que estar fazendo o papel de resistir. É nós que vamos impedir ele de se revelar enquanto nós, como igreja, estivermos aqui. Depois que formos arrebatados, aí sim, aí ele vai encontrar facilidade. Aí ele vai se apresentar e vai dizer, eu sou o cara. Mas enquanto a igreja estiver aqui, nós temos que estar aqui, como nesse canal do pastor Belísio, alertando todo mundo e muitas vezes sendo atacados por alertar, trazendo uma mensagem de esclarecimento e muitas das vezes recebendo críticas. Mas pessoas como o pastor Belísio têm amor por almas, têm amor por vida, têm um ministério embasado na palavra e entende que enquanto nós, como igreja, estivermos aqui, estaremos denunciando todas as ações do anticristo. Nós sabemos que ele ainda não se revelou, não se apresentou. Ele até pode já estar por aí, já pode ser um homem de 30, de 40, de 50 anos, já pode estar aí. Mas a nossa função, enquanto igreja, é estar trazendo essas matérias. Olha aqui, isso é ação de preparação do anticristo. Olha isso aqui. Isso é ação de um falso profeta. Olha isso aqui. Isto é ação política a favor do globalismo, implantação do governo mundial. É a nossa função. Está trazendo esse alerta. Por quê? Porque nós somos o que resiste. Nós não vamos cruzar o braço e falar, não, pessoal, vamos só orar porque vai ter que acontecer. Vamos só orar porque o anticristo vai ter que assumir. Ele vai assumir depois que nós não estivermos aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos a pedra de tropeço para o anticristo. Nós somos a pedra de tropeço para o falso profeta. Somos a pedra de tropeço para o globalismo. Nós somos como igreja. E é isso que Paulo diz aqui. Leia aí. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 5, 6.
e você vai ver que existe alguém que o resiste. E só quando esse que o resiste for retirado, então ele será revelado. Então, que cada um de nós possamos seguir o exemplo do pastor Belísio, que cada um de nós possamos estar fazendo aqui no YouTube o que o pastor Belísio faz, denunciar as ações do anticristo, denunciar as ações dos falsos profetas, denunciar as heresias, as apostasias, denunciar falsos pastores, denunciar falsos padres. Nós não estamos aqui para denunciar só padre ou falso padre, estamos aqui também para denunciar falsos pastores, falsas lideranças. O que vermos com os nossos olhos, recebemos a revelação de Deus, que é apostasia, que é heresia, que está contra o evangelho, que está contra a palavra, nós vamos denunciar. Doa a quem doer. O nosso papel não é ficar recebendo aplauso. O nosso papel não é agradar a massa. O nosso papel é confrontar o pecado, é confrontar as heresias, confrontar as ações de Satanás, do anticristo e do falso profeta. E enquanto Deus nos der fôlego de vida, estaremos denunciando cada ação do anticristo. Com certeza. Amém, homem de Deus. Muito bem explicado. Aleluia. Manda um alô para a cidade de Goianésia, Goiás. Deus abençoe. Habitação, lindo mar. Deus abençoe muito a sua vida e a sua cidade. Verdade, pastor. Deus abençoe Sebastião. Deus abençoe Sebastiana. Antônia. Deus abençoe José. Pastor Rodrigo Dias, estou vendo, o pastor está colocando boas matérias aí, que confirma cada vez mais que estamos aqui a falar. Homem de Deus, tem a palavra, pastor Rodrigo. Eu gostaria de pontuar aquilo que o senhor estava comentando, pastor Belísio. Eu estava aqui sem energia, mas estava com dados móveis, eu vi o senhor falando sobre esse culto que tiveram lá, né? Eles traduziram, mas a gente não tem uma certeza 100% que é real essa tradução. O senhor estava comentando a respeito do mesmo, e eu queria rodar esse vídeo para acabar de complementar o que o senhor estava falando. Pastor Rodrigo, desculpa interromper. Então, esta tradução aí, eu já verifiquei ela está correta, sim. Eles estão, na realidade, né, as missas ali no Vaticano, elas são feitas em latim, tá? E o idioma aí é latim. E até mesmo no latim tem muitas palavras que são bem parecidas com o português, que dá para entender. Então, nós vamos ver aí nessa adoração, nesse canto gregoriano, eles adorando e exaltando a Lúcifer dentro do Vaticano, em latim. E tem uma tradução ali que eu já tive dando uma olhada, ela não está tão fora do que está sendo falado no latim. Você vai ver ali uma letra escrita em cima, que é a letra da canção gregoriana em latim, e embaixo, no amarelo, a tradução deste latim, no canto gregoriano desse sacerdote que aí está. E isso está acontecendo dentro do Vaticano. Canção de exaltação a Lúcifer. Pastor Belísio, quer que roda o vídeo? Roda o vídeo, homem de Deus. Parece que não está saindo som, né? Não está saindo som lá? Não. Peraí, deixa eu voltar aqui então. É que hoje aqui tá... Meu computador tá uma benção hoje. Peraí. Vamos lá, rapidinho aqui. Aqui, vamos... Aconteceu. Por isso que caiu aqui a energia. Pai do Senhor Jesus, pastor, estou acompanhando de Braço no Rio, município de Conceição da Barra. Deus abençoe. Ana Lide, Deus abençoe muito a sua vida. Os irmãos estão falando mesmo sem. Vitor Pires está conosco mais uma vez, o irmão Vitor. Bênção de Deus. Deus abençoe. Pode soltar, pastor Belísio?
Pode soltar o de Deus. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus Lucifer. invenia. Estrela da manhã. Deu para ouvir Lucifer. Infam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. E todos dizem amém. E outra, né, isso aí depois também, para evitar depois qualquer coisa aí de direitos autorais ou coisa do gênero, todos os que estão nessa live aí, é fácil, é só chegar aí no YouTube, aí coloca lá, né, Louvor a Lúcifer no Vaticano. Vocês vão ver vários vídeos com tradução, com tudo mais. Então, vocês podem conferir depois aí, né, numa boa, no YouTube, só você digitar isso aí, né, Adoração a Lúcifer no Vaticano. E vocês vão ver isso aí. Meu Deus. Professor. Essa eu não sabia, sabia? Oh, Jesus Cristo. Olha aí, a coisa está grave, hein, gente? Estamos a chegar em um nível extremo. Pastor Rodrigo, o que o senhor tem a dizer sobre coisas assim? Como é que o povo de Deus, deve se proteger a esse tipo de coisas? Olha, só tem uma recomendação que o próprio apóstolo Paulo deixou para nós, acho que 1 Tessalonicenses 4,18, né? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Aqui, ó. Única maneira de nós vencermos, né? Porque o mundo, como diz o pastor Josué, claramente, jaz do maligno. Nós temos que nos preparar porque a nossa redenção está mais próxima do que nós, irmãos, imaginamos. Eu digo no meu canal, e vou falar aqui novamente, não é tempo mais de ficar nos preparando, irmãos. É tempo de estar preparados. É tempo. Isso é forte. Isso é forte. E é verdade. Estamos vivendo aí o Mateus 24 de forma intensa, cada vez mais aí. As dores, né, de partos estão aumentando de uma maneira aí, não é só na questão religiosa, não. Em todas as áreas a gente vê o ciclo pegando fogo. As questões naturais do planeta, que a gente for falar aqui, vai mais uma hora de live. Existe N fatores que tudo indica que a nossa redenção está próxima. Tem vários sinais aí apontando, lua de sangue, tremores, terremotos intensos e aumentando cada vez mais, vulcões e erupções, a economia de mal pior, tudo, eles estão tentando querer juntar tudo numa só, porque, para quê? Justamente para isso, para que o cavalo branco aí se manifeste quando a igreja for arrebatada, que vai ser próximo, eu creio. Eu creio que a nossa geração, irmãos, é a geração do arrebatamento, tá certo? Com certeza, eu também creio. Eu creio. Eu queria deixar uma mensagem para nosso irmão V. Deixou uma mensagem, tomara que Jesus volte logo. Quero descansar, viver as bodas. Mas irmão aumentou muitos de monges. Se fazer isso várias vezes, a live cai. Só quem pode fazer isso, quem não está gostando da live. Pode ser que o irmão não sabia, tá? Muita gente faz isso quando não querem que a live continue, querem que a live seja bloqueada. É por isso, às vezes, colocamos os moderadores para tirar pessoas que fazem isso. Se fazer isso numa live, colocar tantos irmãos várias vezes, o YouTube pode bloquear essa live. Então, não faças isso, tá? Talvez se tivesse um moderador aqui, não ia entender a intenção do irmão, talvez o irmão seria bloqueado sem querer, tá? Mas eu sei que nosso irmão não sabia, não coloca tantos emojis, tanta coisa assim. YouTube, quando não entende uma mensagem, ele bloqueia a mesma live. Isso acontece várias vezes. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe todos os outros irmãos que estão comentando, estão conosco. Esse vídeo faz tempo que saiu no YouTube. O Papa fala
blasfêmia sobre a Bíblia. Deus abençoe. Maurício Sena, Deus abençoe. Elisete Felipe, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Todos os outros irmãos estão comentando. Pastor Rodrigo. Sim, querido. Estava falando, né? O senhor acabou de cumprimentar aí, comentando. É isso mesmo, gente. A gente tem que estar preparado. A Bíblia vem se cumprindo dia após dia. E não queira estar aqui quando a igreja for arrebatada. Nós temos aí vários episódios, né, terríveis que vão acontecer. Os Cavaleiros, o Apocalipse. Depois aí vem, meu Deus, vem coisas aí pela frente que, se a gente for comentar aqui, tem a Guerra do Armagedon também. Enfim. E a gente tem que estar, irmãos, aptos. Pastor Rodrigo, uma pergunta para você. Silvia Ferreira, acho que não vai ter o arrebatamento, só no dia das bodas. Só no dia das bodas? Mas tem alguém também que falou, acho que todos vamos ficar aqui. Eu acho que as pessoas estão começando a perder as esperanças. Mas isso é bíblico, né? A Bíblia diz assim que por muito se esfriar... por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Realmente, o pessoal, aqueles que não tiverem uma vida realmente aí, uma intimidade com Deus, uma vida de oração, né, de jejum, de leitura bíblica, não se aproveitar e aplicar a sua vida na Bíblia, aprender tudo o que tem que aprender, ela vai ser enganada. Realmente, essa é a função do anticristo, do sistema, enganar as pessoas. Inclusive, tem uma parte lá na Bíblia que fala que vai sair da boca deles espírito de rãs, que vão ter o poder de convencer. Vai você ver, vai ter o poder, mesmo depois que ele se manifestar, mesmo depois que ele profanar o templo, que vai ser já na grande tribulação, ele vai ter o poder ainda de induzir as nações para se levantar contra Israel. Aí você vê o poder que tem o anticristo aí e o falso profeta. Então, gente, a única maneira de você ter uma luz é com quem? É com ele que está aqui. Quem que é? O Espírito Santo. Ele falou assim, o próprio Senhor falou, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador que estará convosco até a consumação do século. É ele que vai convencer nós, irmão, do pecado, né? Da justiça e do juízo. E quando você abre o coração para entender isso e recebe esse bom grato, então as escamas dos olhos caem. Você vê realmente que a igreja não ficará aqui quando o anticristo se manifestar. Eu vejo isso claramente quando eu leio a minha Bíblia aí, e eu espero também que você, minha irmã, que nos acompanha, possa ter essa visão, porque, gente, a igreja não pode passar pela grande tribulação, porque vai ser muito sofrido. É terrível, é terrível. É coisa que a gente lendo não dá para acreditar. Diz mais, né, pastor Josué, o pastor Belísio, que aflições que nunca houve. Nunca houve, desde o início. Haverá nessa época. Então, gente, Deus não quer que a tua noiva passe por isso. Inclusive, vai até o capítulo 4 da igreja. Depois disso, você não vê mais falar de igreja, né, no Apocalipse. Aí vem as pragas e tudo mais. E eu creio piamente que não estaremos aqui quando isso acontecer. Amém, pastor. Pastor Josué, a igreja passará aqui. Eu ouvi essa mensagem se repetindo, embora que nós tenhamos falado sobre isso, e o pastor Rodrigo também falou de novo, muito bem colocado. Nós queríamos também ouvir, pastor, a nos falar mais uma vez, em poucas palavras, sobre esse assunto. A igreja passará pela grande tribulação. Irmã acabou de dizer várias vezes, comentou várias vezes, não sei se é a mesma pessoa. Eu acho que nós não seremos arrebatados. Eu acho que todos nós estaremos aqui. E eu estou vendo uma tristeza em muita gente perdendo a esperança do arrebatamento. O que é que o pastor tem a dizer para o povo de Deus? A palavra de Deus, no livro de Números, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Ainda, em Hebreus 10, 23, a palavra de Deus diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu que voltaria para buscar a sua igreja não foi presidente, não foi governador, não foi político, foi Deus. Se eu quiser fazer um discurso diferente disso, eu estou desacreditando não de homem, eu estou desacreditando de Deus. E se eu desacredito de Deus, eu estou perdido, né? Porque na realidade
a questão do arrebatamento não é uma filosofia humana, é a Bíblia que está dizendo isso, né? E eu só posso mudar esse discurso que a igreja não será arrebatada o dia que eu deixar de acreditar na Bíblia, porque a Bíblia fala que a igreja será arrebatada, né? Nós citamos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, também a Bíblia dizendo, né, que quando nós formos retirados, então o anticristo se revelará, deixando claro que será antes de tudo isso aí. Como já foi dito aqui também, o próprio Jesus já disse que nunca houve dias como aquele e nem haverá depois. Dias ímpar, sofrimento terrível. E quando nós olhamos o sexto selo, né, que acontece o escurecimento do sol, a lua se torna em sangue, acontece terremoto que as montanhas são mudadas de lugar, e os homens dentro dos seus bunkers, apavorados e atônitos, pedem para que as montanhas desabem sobre eles. Esses mesmos homens, que poderia ser Bill Gates, os Rockefellers, dentro dos seus bunkers, eles declaram ali no sexto selo, para que nos esconda da ira do Cordeiro. Então, ali no sexto selo, está sendo declarado que está sendo derramado é a ira do Cordeiro. E a ira do Cordeiro não é reservada para a sua noiva. Para a sua noiva está reservada as bodas. E para os ímpios está reservado a ira. Então, guarde isso. O Cordeiro reservou para a sua igreja, para a sua noiva, as bodas. E reservou para os ímpios a ira. E a ira é demonstrada ali já no sexto selo. Os próprios homens dizendo, nos esconda da ira daquele que está assentado no trono. Então, eu não entendo dessa forma que estaremos aqui recebendo a ira do Cordeiro. Estaremos antes nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória! Glória a Jesus Cristo, glória a Cordeiro. Érica Ferreira, posso te colocar como uma das moderadoras daqui do canal? Me permita. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu indico ela, viu? Ela faz parte do meu canal lá. É moderadora lá também. Muito boa. Então, glória. Então está conosco já também. Estou tentando aqui no computador. Pastor Belisa, aí está os bunkers que o José falou. O pessoal vai tentar escapar. E não é bunker, é tudo coisa fina. Olha aí, na tela. Desculpa, pastor. Copiou a mensagem aí? Consegui. Estava difícil. Né? Os bunkers. Pode comentar um pouco, pastor Rodrigo, sobre os bunkers? Exatamente que preparados. Exatamente, o pastor já comentou aí. Eles não vão ter como escapar. Entendeu? Eles vão tentar, faz de tudo para escapar, mas não vai conseguir. Aí tá aí a questão aí dos bunkers, né? Não é qualquer coisa, é bem feito, né? É melhor que uma casa, né? Olha, tá embaixo da terra. Exatamente. Exatamente. Olha, isso tudo é para fugir à ira de Deus, mas não vão aguentar. Então, irmão que acha que vai ficar aqui, prepara já o bunker como esse aqui, tá? Embora que preparar, pagar. Nos Estados Unidos da América existe uma cidade onde estão a vender bunkers. Na Alemanha também, eu acho, pastor Josué. Na Alemanha também estão a vender bunkers. No Brasil tem o maior bunker até agora do mundo. Está aqui no Brasil. Está aqui no Brasil. Então, quem não acredita no arrebatamento, é melhor comprar algo assim, porque os que estão comprando são os que não acreditam no arrebatamento. Porque eles sabem que não tem onde esconder. E nós, como acreditamos no arrebatamento, não temos por que nos preocuparmos. Porque a Bíblia disse, não se turbe o vosso coração, tá? Então ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou vos preparar um lugar para estarem comigo. Quer dizer, na casa do pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu vos teria dito, vou vos preparar um lugar. Então, e ele virá nos buscar. Nós acreditamos nisso. É por isso a nossa esperança é a sua volta, tá? Eu gosto quando a Assembleia de Deus canta a nossa fé, a nossa esperança é a sua vinda. Então, saiba que a nossa esperança é a volta de Cristo, é o arrebatamento antes da grande tribulação. Se não fosse assim, não teria um motivo, estou te falando a verdade, Deus servir a Deus.
Não teria motivo mesmo. Não teria motivo. É por isso que o apóstolo Paulo disse no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, se não fosse essa consolação, o arrebatamento, eu, Belísio, preferiria ser ímpio mesmo. Pegar o feitiço, fazer igual a qualquer falso profeta, resgatar dinheiro, fazer essas lives com o objetivo de vocês me darem dinheiro, mentindo vocês, fazendo profecias de mentira, falando CPF de cada um que entra nessa live, falando coisas que o ser humano gosta, tá? Se fosse assim, essa live teria mais de 3.000 pessoas acompanhando, ou 10.000, porque você vai, pessoas que fazem isso, o povo fica muito emocionado. Mas como eu sei que a nossa esperança é a volta de Cristo, nós preferimos, junto com esses pastores sérios que estão conosco aqui, preferimos insistir a vos falar a verdade, porque Cristo é a verdade. Amém. Oh, glória. Amém. Pastor Josué, estamos a caminhar ao final, concluindo Amém. a ideia sobre tudo isso. O que é que o homem de Deus tem para entregar a esse povo maravilhoso que nos acompanha, povo de Deus? Como estamos concluindo, e o nosso propósito é falar, né, da brevidade da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja e da implantação do governo do anticristo, né? Eu coloquei hoje no meu canal, aqui, Josué Rasgando o Verbo, uma matéria também que está alinhada com as questões do fim do mundo. Lá no livro de Daniel fala que no final dos tempos, a ciência iria se multiplicar. O homem está brincando de Deus. Em 1996, o mundo ficou atônito quando veio a informação do primeiro clone, que foi a ovelha Dolly, né? Agora, 25 anos após a ovelha Dolly, foi desenvolvido o útero de plástico. Um útero de plástico com um plástico colocado ali, um líquido amniótico. A ciência conseguiu manter vivo cordeiros dentro de um útero artificial feito de plástico preenchido com líquido amniótico. E não bastando isso, eles, no tempo estabelecido ali, retirou dali o cordeiro e os cordeiros viveram. E nessa matéria eu mostro ali esse útero artificial de plástico e vocês vão ver o cordeiro se mexendo dentro do útero. Eles ligam ali um tipo de um tubo, né, no cordão umbilical do cordeiro, né? O cordeiro já com os batimentos cardíacos, você vê ele mexendo as patas, mexendo a boca, batendo o coração dentro de um útero artificial. E aí você diz assim, mas tudo bem, é um animal. Não, eles não param por aí. Eles dizem que agora a próxima etapa, a meta agora é gerar crianças, bebês, dentro de um útero de plástico. Vai tirar a mãe de cena, ou seja, Deus, nós não precisamos de mulher, nós já fazemos útero no laboratório. Então, dê uma olhada nessa matéria ali no meu canal, Josué Rasgando o Verbo, tá? O útero de plástico, e você vai ver ali o vídeo do cordeiro se movendo dentro desse útero, ligado através de tubos em equipamentos, e eles declarando nessa matéria que o próximo passo agora é gerar crianças dentro de úteros de plástico. É a brevidade da volta de Jesus. A igreja não passará pela grande tribulação, tá? Embora que eu vejo muitos irmãos não acreditam assim, nós acreditamos assim. E se não fosse assim, nós não estaríamos aqui a servir Deus. Se eu acreditasse como você acredita que a igreja passará pela grande tribulação, eu não seria crente. Eu vos falo a verdade mesmo, tá? Eu preferiria não ser crente, não teria motivo de ser, porque da mesma forma seremos tratados como aqueles que não são cristãos. Então, não teria motivo de você sofrer tanto
negar a sua infância, porque eu neguei a minha infância, toda a minha juventude. Eu preferi estar nos pés de Cristo. Eu sei o que ele fala comigo. Eu sei, por eu entregar toda a minha juventude até hoje, eu sei o que eu ganho com isso. E ele é tão justo. Quando você sacrifica a sua vida, o seu tempo por causa dele, saiba que você não perdeu. E ele fala comigo, foi falando comigo. A própria Bíblia também é tão clara, explica de uma forma tão clara que a igreja não passará pela grande tribulação. Quem quer acreditar que passará, porque não quer realmente abrir os olhos e ler as Escrituras. Isso é tão simples. E nesse canal, quase só falamos disso. Então, quem está aqui e ainda acredita assim, é porque quer mesmo, tá? Porque não quer ouvir. Às vezes a gente pode falar, a pessoa vai falar a mesma coisa, porque não quer realmente ouvir uma coisa ao contrário. Isso é normal, não vamos insistir ao irmão e irmã que quer acreditar que a igreja passará pela grande tribulação, mas a nossa fé está baseada no arrebatamento. Sem isso, seríamos os mais miseráveis da face da terra, tá? Porque servimos a um Deus crendo numa coisa e no fim não é isso que fomos acreditados. E dia após dia, ele fala conosco. Principalmente eu digo que Deus tem falado muito comigo. Muito mesmo. As experiências que eu vivo com Deus, fui vivendo até hoje. Eu já tive tempo de lhe perguntar essa coisa da grande tribulação, se a igreja passará ou não. Tive muito tempo de conversar com Deus, porque houve uma época, a minha fé também estava sendo abalada por causa dessas informações. Mais uma vez, eu tive uma nova experiência diante de Deus. Eu sei que Deus que eu sirvo, que Deus que eu prego, e não vou parar de servir, de pregar, porque eu prefiro ouvir a Ele do que ouvir seres humanos, tá? Então, irmão que não acredita na grande tribulação, não podemos te obrigar, porque as cores e os gostos não se discutem, tá? Então, é a sua decisão, é o caminho que você decidiu, a crença que você decidiu seguir. Mas o que a Bíblia diz é outra coisa. Muito obrigado a todos que seguiram essa live. E antes de encerrar, vamos fazer uma oração para vossas vidas. Eu creio na vitória, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus vai visitar a casa de cada um, a vida de cada um. Quem pediu oração está conosco aqui. Antes de terminarmos essa live, eu creio que vai viver o favor de Deus. E vou pedir para que o pastor Josué faça essa oração para abençoar os irmãos, e eu e pastor Rodrigo vamos estar aqui respondendo com fé, com glórias, e eu creio que os irmãos também estarão concentrados a responder amém, glória a Deus. Eu creio na vitória na vida de cada irmão e irmã que tem acompanhado esse canal, que está acompanhando e vai acompanhar essa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Glorioso Deus, glorioso Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, cada um de nós nesta hora nos humilhamos debaixo das suas potentes mãos e crendo no poder que há no nome de Jesus Cristo e na justificação que nos foi proporcionada pelo sangue derramado no Calvário, adentramos na tua presença, ó Pai, para interceder por cada uma das vidas que estão participando desta live. Meu papai querido, o Senhor conhece o que cada uma das vidas que aqui estão está passando, o que necessita. Meu papai querido, meu papai de amor, profetizamos nesta hora todas as sortes de bênçãos na vida das tuas servas, na vida dos teus servos. Meu pai querido, aquele que está enfermo, estamos ordenando a cura nesta hora. Aquele que precisa de uma porta de emprego, estamos profetizando esta porta de emprego. Estamos também abençoando a cada lar, abençoando cada família, abençoando a vida conjugal, a vida sentimental de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas. Glorifica, ó Deus, o teu nome na vida de cada uma das pessoas que estão nesse momento participando desta oração. Eu quero interceder também pela vida do teu servo, o pastor Rodrigo. Continue abençoando o teu servo, o seu canal, abençoando o seu ministério, a sua casa e a sua família. Meu Deus querido, eu abençoo também o pastor Belísio, toda a sua família,
família. Cobre com o teu sangue o teu servo e a sua família. E abençoamos também a este canal, profetizando o crescimento e a multiplicação de inscritos. Meu papai querido, meu papai de amor, já queremos te agradecer, pois cremos, ó Pai, na vitória de cada um dos teus servos, de cada uma das tuas servas, e sabemos que o teu nome há de ser glorificado. Eu te agradeço de todo o meu coração, ó Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E amém. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Rodrigo. Oi, querido. Eu gosto do jeito que o senhor despede quando está terminando a live. Faça isso com esse povo maravilhoso, esses nossos irmãos na fé. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Os digam amém. Amém. Glória a Deus. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não paga aluguel. Glória. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Amanhã estaremos de volta aqui. Eu creio que a vitória está do nosso lado, porque Cristo conosco, esperança da glória, tá? Então tenho a esperança da glória, a esperança do arrebatamento não pode acabar. A nossa fé está baseada aí mesmo. E nós cremos que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Amém, glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Graça e paz, meus irmãos na fé.